Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós teremos, após a escola dominical, a oportunidade de adquirirmos o nosso kit para o almoço. Todo o valor levantado será usado em favor do trabalho missionário. O Conselho da Igreja já autorizou o Conselho Missionário a enviar para os missionários a oferta que for levantada com o nosso almoço missionário. Portanto, hoje, após a escola dominical, poderão ser adquiridos os kits, lasanha, nhoque, etc. A geração de ouro terá a sua atividade no dia 2 de abril, às 15 horas, palestra com Ézio Okamura, que é psicólogo. Ele tratará aí da área de neuropsicologia clínica. Você, o pessoal da terceira idade, sabe como é que é essas coisas todas, né? Como é que chama? Neuropsicologia, Alzheimer, demência senil, essas coisas aí próprias da nossa fase, da nossa idade aqui, tá certo? Então, não vem ninguém, viu, Zé? Desse jeito não vem ninguém, né? Mas dia 2 de abril, os irmãos sabem que é sempre um momento agradável, gostoso dos nossos irmãos aí da terceira idade. Dia 2 de abril, compartilhe com amigos, traga um prato salgado e também um prato de doce. Então, dia 2 de abril, às 15 horas, a geração de ouro. O nosso encontro de jovens com Cristo, EJC, terá suas inscrições abertas amanhã. É uma atividade que a igreja começará a desenvolver com os jovens. Está no boletim, lá no nosso recanto, o EJC, Encontro de Jovens com Cristo. A igreja, no domingo passado, encerrou as indicações de nomes para a nossa eleição de presbíteros. São 7 presbíteros com mandato vencendo. Destes 7 irmãos, 6 disponibilizaram os nomes para a igreja. O nosso irmão José Menegildo, ele não estará concorrendo à reeleição. Então ficaram os seguintes irmãos: Aderbal, Alexandre, Eleusis, Elias, Rui e Vanderlei. E 3 irmãos que foram indicados, que são 3 diáconos: Carlo, Silas Anchieta e o Marco Caruso. Eu preciso ter um contato com esses irmãos, todos eles, depois do nosso culto lá no gabinete pastoral. Um encontro rápido apenas para tratarmos de aspectos ligados aí à nossa eleição. Portanto, todos os irmãos que foram indicados, esses 9 nomes que temos aqui, devem estar comigo depois do culto, entre o culto e a escola dominical. Damos as boas-vindas aos nossos visitantes. É um privilégio e uma alegria receber todos vocês. Se temos alguém que está conosco pela primeira vez, por favor, sem constrangimento, fique de pé para que nós possamos cumprimentar e passar uma lembrança à sua mão. Por favor, se temos lá na galeria, temos 2 jovens, muito obrigado. Os irmãos cumprimentem, os diáconos farão a entrega de uma lembrança, privilégio muito grande. Aos demais visitantes, igualmente. Estou vendo ali o nosso irmão Senhor Hélio, graças a Deus, né, depois do acidente que sofreu, né, quebrando aí o fêmur, e o Senhor está dando a ele a bênção, está conosco aí, graças a Deus por esse privilégio. Louvado seja o Senhor. Vamos, irmãos, juntos adorar ao Senhor nosso Deus. Bom dia, irmãos. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé e vamos todos adorar ao Senhor, primeiramente lendo a sua palavra. Do texto que está em 1 Coríntios 15, de 20 a 28. 1 Coríntios 15, de 20 a 28. Vamos ler a uma só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um,
sua própria ordem. Cristo, as primícias dentre os que são de Cristo, a sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Vamos cantar o hino 45, ao final das nossas Bíblias. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos em Cristo Jesus te agradecer e te louvar, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus lá na cruz, que é o motivo, Senhor, de estarmos reunidos aqui. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até essa igreja hoje, para que nós possamos juntos louvar, entoar, aprender da sua palavra. Te louvamos, Senhor, por aqueles que estão aqui com a gente, especialmente o seu Hélio, Senhor. Te louvamos pela vida dele. Te louvamos, Senhor, por toda a comunidade, pelas atividades que temos, e consagramos esse culto, entregamos esse culto nas suas mãos. Que em tudo o Senhor Jesus seja honrado, glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar.
Irmãos, nós damos graças a Deus porque mais uma vez o Senhor nos concede a graça e o privilégio de nos assentarmos à mesa para a celebração da ceia do Senhor. Este é um privilégio que o Senhor concede à sua igreja desde os primórdios, quando a igreja, realizando esta cerimônia, relembra a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a favor da sua igreja, a favor do seu povo. É sempre um momento de profundo significado para nós, como igreja de Cristo. É um momento solene, é um momento de profundo significado. As igrejas evangélicas ou protestantes não são sacramentalistas no que diz respeito à ênfase nos sacramentos como sendo elementos superiores à pregação da palavra. As igrejas protestantes mantêm a tradição da supremacia da palavra sobre os sacramentos, não no sentido de que sejam antagônicos, concorrentes ou opostos, mas apenas o nível de importância na igreja protestante, na igreja evangélica, dado às Escrituras mais do que aos sacramentos neste sentido. Podemos ter celebrações, cultos, em que não haja nem o sacramento do batismo e nem o sacramento da ceia do Senhor, mas certamente teremos sempre a pregação do Evangelho, a ministração da palavra do Senhor. Daí a importância, mas seguramente os sacramentos para nós têm valor muito alto, são expressões da manifestação da graça de Deus, são meios de graça pelos quais Deus abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo, e assim nós os recebemos, não apenas como um memorial, não apenas como um elemento memorativo do sacrifício de Jesus, mas efetivamente um instrumento da graça de Deus ao seu povo, à sua igreja. Claro que o apóstolo Paulo também adverte que este que é meio de graça, trazendo, portanto, bênção ao que participa, pode ser também um agente de condenação. Por isso o apóstolo Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, aí o apóstolo Paulo diz, come e bebe condenação para si. Então estes elementos que são agentes da graça de Deus podem se tornar agentes de condenação. Isso depende da condição de cada um, em torná-los elementos de bênção ou torná-los elementos de condenação. Por isso o apóstolo Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que o Senhor nos abençoe. Vamos todos orar silenciosamente, colocando diante do Senhor a nossa condição de pecadores, como a Bíblia diz que de fato nós somos. As Escrituras deixam claro que não há nenhum justo, não há nenhum sequer diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para que ninguém possa se arvorar como credenciado em si e por si mesmo para comparecer diante da presença do Senhor. Mas é na dependência da graça de Deus em Cristo, da salvação de Jesus por meio do seu sangue derramado, é que nós podemos ser de fato perdoados e recebidos na presença do Senhor.
Pai bendito, louvado seja o teu nome, pela oportunidade que nos dás nessa hora de culto, de sermos, ó Deus, chamados à lembrança com relação à nossa condição de pecadores, de imerecedores, ó Deus, de qualquer manifestação da tua bondade. Porque em nós, na nossa condição de pecadores, não há, ó Deus, absolutamente nada que possa atrair o Senhor a nós e levar-nos a sermos atraídos ao Senhor, senão, ó Deus, o amor do Senhor em Cristo Jesus. Não virtude nossa, não obra alguma por nós realizada, mas tão somente pelo amor e bondade do Senhor, ó Deus. Bendito seja o teu nome por isto, porque reconhecemos que éramos, somos e sempre seremos imerecedores do amor do Senhor, da graça do Senhor, da salvação providenciada pelo Senhor em Cristo Jesus. Ó Deus, confessamos a Ti os nossos pecados e declaramos a nossa condição de pecadores, certos, ó Deus, de que o sangue de Jesus, Teu Filho, nos purifica de toda injustiça. Conscientes e seguros, ó Deus, de que se confessarmos os nossos pecados com arrependimento, ó Deus, profundo e sincero no coração, na disposição, ó Deus, de rompermos com o pecado e buscarmos a face do Senhor. Louvado seja o teu nome, porque, ó Deus, o sangue de Jesus, de fato assim, nos purifica de toda injustiça. Louvado seja o teu nome. Abençoa cada pessoa nesta manhã, para que possa, ó Deus, examinando-se, ter consciência da sua condição em Cristo Jesus, que possa comer do pão e beber do cálice como elementos de santificação e bênção na sua vida, e não, ó Deus, de condenação e morte. Tem, pois, ó Deus, misericórdia de nós e abençoa-nos assim, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta mesa não é restrita à nossa igreja local e nem à nossa denominação. Esta mesa é do Senhor, e aqueles que são membros de igreja, que professam a fé em Cristo Jesus, como Salvador único, Senhor único, mediador único entre nós e Deus, têm o privilégio de participar conosco nesta hora. Tomai e comei dele todos, disse o Senhor, isto é o meu corpo, dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim, até que eu volte.
Se alguém foi de forma involuntária omitido na distribuição do pão, por favor, levante uma das mãos para receber este elemento. Esse é o momento de receber o pão. A recomendação de Cristo a respeito da ceia é um convite para aqueles que o seguiam, que estavam ouvindo a sua voz, partilhando com ele de um dos momentos mais difíceis da sua vida, o anúncio de que ele iria morrer. Portanto, se você tem essa identificação com Cristo, se você já participou do pão como elemento, você agora é convidado a tomar o cálice do Senhor. Fazendo isso, você cumpre integralmente a orientação de Cristo: comer o pão e beber o cálice. Qualquer omissão de um desses dois elementos, você estará descumprindo a orientação de Cristo. Por isso, se você já comeu o pão, você agora é convidado a tomar o cálice do Senhor. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, estabelecida no meu sangue, em favor de muitos. Por isso, se você já tomou, já bebeu, já comeu o pão, você agora é convidado a tomar e beber o cálice do Senhor. Enquanto ceamos, cantaremos o hino de número 269.
Se involuntariamente você foi esquecido da distribuição do cálice, erga uma de suas mãos para que nós possamos atendê-lo imediatamente.
Graças a Deus, irmãos, pela celebração da vitória em Cristo Jesus. Avizinhamos-nos da chamada Semana Santa, onde nós
relembramos de fato a morte de Jesus, mas celebramos sobretudo a vitória sobre a morte por meio da sua ressurreição. Nós temos o privilégio nesta manhã de termos conosco o reverendo Alcedir Sentalim, é um dos missionários que a igreja dá o suporte, ajuda na manutenção. Ele é pastor auxiliar na igreja presbiteriana de Manaus, uma grande igreja, alguns milhares de membros e com um trabalho extenso na região amazônica e, sobretudo, o reverendo Alcedir trabalha com ribeirinhos, no treinamento de obreiros para atuarem também nesta mesma área. Nós damos a ele as boas-vindas, passamos o púlpito e que o Senhor o abençoe na exposição da palavra nesta manhã. Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus. É uma alegria estar mais uma vez nesta igreja que trabalha em missões conosco. Nós temos sido muito abençoados e quero agradecer aí as orações, pois Deus tem tido misericórdia de nós, derramado de sua graça, e nós sabemos que missão não é uma ação particular de um missionário, mas é a ação da Igreja de Jesus. Nós estamos juntos. Quero agradecer ao reverendo Paulo Delage, que tem sempre nos apoiado, ao Conselho Missionário, ao Conselho da Igreja. Quero agradecer a Deus pela desenvoltura desta igreja, que tem sido importante e feito um trabalho relevante em missões. Nós estamos no Amazonas, vamos completar agora, pela graça do Senhor Deus, no dia 17, 24 anos, contando o primeiro dia que viajamos para o Amazonas, que estamos servindo o Senhor lá. Minha esposa também está aqui, Marli, deve estar aqui em algum lugar. Lá está minha esposa, lá atrás, junto com a nossa irmã Consuelo. Eliane também, uma amazonense que está aqui hoje. Ela foi lá me cumprimentar antes de entrar, não sei também onde ela está. Tem uma missionária lá em cima, é uma missionária amazonense que está indo para Angola. Vai servir o Senhor Deus lá em Angola. Graças a Deus, nós estamos servindo ao Amazonas, pregando o Evangelho do Senhor Jesus e procurando onde Cristo não foi pregado ou pouco pregado. Nós trabalhamos com ribeirinhos, como o reverendo Paulo informou, com treinamento de missionários, e agora estamos trabalhando também com indígena, reverendo. O trabalho com indígena não foi programado, nós não fizemos um projeto para trabalhar com indígena, mas o Senhor Deus tem derramado de sua graça. Rapidamente eu vou dar aqui um relatóriozinho antes de estudarmos a palavra de Deus em João capítulo 13, versos 13 a 17. O trabalho com indígena para nós sempre era alguma coisa pontual, um treinamento ou coisa assim. Mas há 2 anos eu soube de um grupo, uma etnia, que ficava próximo de uma rodovia que nós passávamos, e sempre que eu passava com alguém eu dizia: nesta região tem indígena Mura, ore que um dia chegaremos lá. E assim todos os missionários acabaram sabendo e começaram a orar. O missionário morador de Itacoatiara encontrou uma Mura, programou uma viagem para a aldeia sem me avisar. Um outro missionário de uma outra localidade chamada Novo Remanso também encontrou uma Mura e programou uma viagem também sem nos avisar. Os dois chegaram no mesmo dia e hora na mesma aldeia. Predestinação, né? Só pode. E ainda brincaram: o que tu está fazendo aqui? Outro disse: e você? Olha, eu soube, o pastor Cedi falou, vim ver. E esta aldeia, o Tuxaua é o título mesmo de cacique, mas conforme a região do Amazonas, é Tuxaua ou fala cacique. Ele
dizia não crer em Deus e tinha um certo ódio pela igreja. Mas os missionários fizeram uma boa amizade e pediram para que eu fosse lá. Fui lá, passei uns 3 dias lá na aldeia. Nós comemos um bom peixe, brincamos, conversamos, proseamos e fizemos amizade. E nos convidou de novo. Então começamos a pregar a palavra de Deus, fizemos o primeiro culto. E eu fiz um relatóriozinho, como de vez em quando faço, e coloquei nos contatos. Quando a igreja soube, o reverendo José João pediu para que não continuasse dando esses passos por uma questão financeira da igreja. Naquele dia e hora, chega um e-mail do Ronaldo Lidório, respondendo ao e-mail que eu enviei, dizendo que ele agora trabalhava fora do país, trabalha nos lugares áridos do mundo, Cazaquistão, Azerbaijão, Iraque, mas que morava em Manaus. E se eu aceitava ele para trabalhar no projeto Mura. Aí eu mostrei para o pastor na hora, falei, olha, eu acho que deveria ser eu que deveria pedir para trabalhar com ele, né? Entendi então que Deus estava nos direcionando e nós começamos a trabalhar com o povo Mura. Na terceira viagem nossa, era uma reunião, chegamos um pouco atrasado, o cacique disse, olha, chegaram atrasado. Mas tá bom, vamos fechar a reunião, fecharam a reunião, lavraram a ata, tinha representantes da FUNAI. Terminada a reunião, a indígena Selma disse, o senhor sabe qual foi o teor da nossa reunião? Eu falei, não, o Tuxaua quer a igreja aqui. Agora vocês precisam construir uma igreja aqui. E nós vamos inaugurar a igreja agora dia 3. É uma igreja estilo maloca. E assim Deus tem agido. Graça do Senhor. Eu estava falando com o Petrilli, que é uma diferença muito grande em evangelizar em São Paulo e no Amazonas. Em Amazonas eu chego em qualquer casa desconhecida, bato na porta, depois de uns 10 minutos de prosa, eu estou falando de Jesus para um desconhecido. Aqui, se eu bater na porta de alguém, vai ser muito estranho, provavelmente não serei recebido. Mas nós temos percebido um agir de Deus de forma impressionante nos últimos dias, viu? Penso que Deus está com pressa. Uma das coisas, o termo não é teológico, Deus está com pressa, mas a forma qual nós temos percebido esse mover de Deus. Em uma das viagens que fiz em dezembro, para visitar um obreiro de Novas Tribos, que sentia-se muito isolado, e por causa do testemunho dele, muitas pessoas começaram a frequentar a casa dele para aprender da palavra de Deus. Um grupo de aproximadamente 30 pessoas. Só que não era uma igreja, é um grupo. Eu fui para visitá-lo. Na sexta-feira eu falei para jovens e adolescentes que foram convidados, algumas pessoas decidiram por Jesus. No domingo tivemos um junta-panelas. E depois do almoço, o filho do missionário me convidou para brincar um pouco com ele, de bola. Eu falei, tá bom, vamos. Aí o missionário disse, não, senhor, nós temos uma reunião com o senhor. Eu falei, tá bom, não fui avisado, né? Mas tá bom. Na reunião eles perguntaram sobre a nossa fé, sobre o nosso sistema de governo, o que nós entendíamos das Escrituras, e fizeram muitas perguntas. Eu fiquei ali 2 horas respondendo. O missionário é alemão, pertence à igreja alemã, e deixou aberto para que todos fizessem perguntas. Depois pediram para eu me retirar, e eu voltei. Eles disseram que tinham gostado muito das respostas, tinha ainda uma dúvida a respeito de batismo, mas eu propus a eles estudar o assunto com mais profundidade, e eles aceitaram e me convidaram a pregar à noite. À noite eu penso que eles saíram convidando mais pessoas, porque deu mais de 100 pessoas no culto. O culto foi na varanda, mas não coube na varanda. Quando terminou o culto, tinha um bolo para inauguração da igreja presbiteriana de Envira. Então são coisas que eu tenho ficado surpreso. O reverendo José João disse, olha, não abra mais novos trabalhos. Eu falei, mas eu não estou abrindo não, é Deus. Eu tenho percebido Deus abrindo as coisas e fazendo acontecer, e louvado é o nome dele. Também trabalhamos com pesquisa, concluímos a pesquisa no Amazonas. E só para encerrar essa parte dessa ação poderosa de Deus, nós
vou falar um pouco melhor na Escola Bíblica Dominical, apresentando gráficos, nós percebemos que a cada 300 quilômetros tem uma perda de 25% da ação missionária. Então, 300 quilômetros próximo de Manaus está razoavelmente bem assistido. Mais 300 para 600, nós temos pouca assistência, mais de 600, pouquíssima, e mais de 900, nenhuma. Então, chegamos à conclusão que precisávamos de um meio de transporte para chegar mais longe. Fundamos uma missão entre alguns irmãos, e esta divulgação, esse agir de Deus, nós recebemos este mês uma aeronave nova para 7 passageiros, piloto e copiloto. Foi doado por um irmão, empresário do Nordeste, crente. Poucos sabemos sobre ele. O que sabemos sobre ele nos alegra o coração. Conta-se que há pouco tempo ele foi com a caminhoneta comprar insumo, e o vendedor disse: mas estranho, né? Esse teu patrão nunca vem aqui comprar, só manda você. Isso é verdade, eu acho que ele não virá aqui, mas eu vou continuar vindo. E entrou na caminhonete e orou, disse: Deus, o Senhor é o meu patrão e eu vou continuar aqui te servindo. Homem de Deus. Então agora nós temos um meio de transporte para chegar aos lugares mais distantes. Tem muitos relatos destas visitas ao Amazonas, a comunidades que ainda não tinha chego nenhum missionário e poucos sabiam sobre a palavra de Deus. Mas tem sido um mover gracioso do Senhor. O que nós temos feito, na verdade, irmãos, é o que vocês também fazem, é levar o Evangelho. Mas o Evangelho não é uma exposição religiosa. O Evangelho tem a ver com Jesus. Essa é a boa notícia. E falar de Jesus não é falar do Jesus histórico apenas, mas do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos simplesmente, neste afã de ver que as portas estão se abrindo, simplesmente abrimos trabalhos. Nós precisamos solidificar esses trabalhos para que as pessoas realmente compreendam o Evangelho de Deus, não só um movimento. E o Evangelho de Deus é o Deus encarnado. No período da expansão romana, se comemorava a notícia em Roma, que em grego também é evangelho, que era a expansão do império. O império expandiu por mais uma região. Esta é a boa notícia. A boa notícia é que Cristo Jesus está sendo pregado e que o Evangelho chegou porque Jesus chegou, mas que o Evangelho não está preso a um conceito religioso, mas aprofundado nas Escrituras como exposição da Palavra de Deus, que nos leva a uma religião para com Deus. E pensando assim, é que esse texto pode também nos ajudar nesta compreensão. Quero convidá-los então a abrir em João capítulo 13, verso 13. Até o verso 17. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele do que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura.
aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Bem, o texto, nós conhecemos o contexto e tem a ver com o momento também da Santa Ceia do Senhor, porque foi na Páscoa que Jesus instituiu a Santa Ceia do Senhor e nesta última Páscoa, antes da crucificação. Também nos dias que nós estamos passando, tanto na questão religiosa da Páscoa, a compreensão da Páscoa, como em toda a situação que nós conhecemos como o nosso contexto Brasil. Esta notícia do Evangelho do eterno Deus homem encarnado, Cristo, o Filho, o Verbo de Deus, João está nos escrevendo aproximadamente aí no final do primeiro século, provavelmente em Éfeso, nos dias que o relato aconteceu. Senhor, no grego Kyrios, tinha a ver com o Senhor no sentido que nós falamos, ou pessoa a qual respeitamos, ou reverência. Mas nos dias que João está escrevendo, o imperador exigia ser chamado de Kaiser Kyrios. O imperador era o Senhor. O desenvolvimento da ideia que o imperador era filho de Deus e veio a ser propagado como Deus, levou muitos cristãos ao desafio do poder romano por confessar Christus Kyrios, o Senhor Jesus. Jesus é o meu Senhor. Jesus sendo o nosso Senhor, o próprio João vai terminar este evangelho nos dizendo no capítulo 20, verso 31, que o objetivo dele em escrever era para que todos pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus. E crendo que Jesus é o Filho de Deus, na deidade de Jesus, então teríamos vida eterna. No sentido de que estes cristãos que estavam vivendo e vendo toda aquela convulsão popular e as dificuldades e as perseguições, ao ler esse texto, não era apenas uma instrução de liderança eficaz, mas de uma revelação de quem Jesus é. E isso é muito importante na evangelização. Não é apenas falar de Jesus, mas quem Jesus é. João inicia esta carta dizendo que ele é o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne. O significado também nesta época era muito mais do que apenas palavra. Após Heráclito, a ideia de verbo, filosoficamente, tinha a ver com o raciocínio, com a razão, o princípio de uma ordem cósmica e bela, a revelação do ser. João, então, em todo o seu escrito, ele vai nos dizer que Jesus é Deus. Por isso que nós não temos no início uma genealogia. Ele está apresentando Jesus como Deus. Lavar os pés, nós temos também no Evangelho de João, no capítulo 12, um relato de lavar os pés. Maria, irmã de Lázaro, lavou os pés de Jesus, provavelmente pela gratidão da ressurreição de seu irmão, e ungiu os pés de Jesus. Naquele dia que Judas discordou e disse que era melhor guardar aquele dinheiro para dar aos pobres, uma aparência ação social, mas de corrupção, de desvio de dinheiro. E o Senhor Jesus disse que era necessário ele ser ungido por causa da sua morte. Então, nós temos dentro do contexto Jesus revelando a cruz. Não tem como falar de Jesus sem falar da cruz de Jesus. Jesus humilhando-se e indo, caminhando para a cruz. Desde o capítulo 13 até o capítulo 17, relatos de João, são fatos ocorridos na noite anterior, antes de Jesus
orar no Getsêmani e dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus. Jesus não temia a morte, ele sabia que para este fim veio, mas o cálice da ira de Deus que deveria ser derramado a cada um de nós, pecador. Então, nesse tempo que se estava em todas as compreensões possíveis daquele momento, João está nos dizendo que Jesus é Deus. Observe no verso 1 do capítulo 13 ainda, que ele vai dizer que Jesus sabia de todas as coisas, antes que elas acontecessem. Jesus sabe de todas as coisas. Então ele está preparando os seus discípulos. O que vai ocorrer aqui no lavar os pés, o que Lucas vai nos dizer sobre a ceia, Mateus também nos diz sobre a ceia. Lucas diz que nesses dias, ou próximo desses dias, os discípulos estavam discutindo quem deles era maior ou melhor do que o outro. Eles não estavam compreendendo tão bem o que estava acontecendo. Neste momento da ceia, Jesus então nos surpreendeu os discípulos. Nós temos o relato anterior que Pedro ficou surpreso e questionou. Mas não foi só Pedro que ficou surpreso, todos ficaram. Jesus lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés realmente é uma disposição de humildade, porque esta era uma função do escravo, do serviçal. Quando um senhor recebe alguém, tem que receber bem. Também a nossa cultura receber bem. Eu estou hospedado lá na casa do Petrilho com a Consuelo, somos muito bem recebidos. No Amazonas, quando nós chegamos na casa de uma pessoa, nós temos que tirar a sandália ou o sapato. É um desrespeito entrar calçado na casa de alguém. Aqui normalmente não é assim. São culturas diferentes. Então tem a ver com essa receptividade, com este carinho. Agora, lavar os pés tem a ver com receber bem, porque o pé veio sujo, a pessoa está caminhando, tem poeira, e Jesus surpreende durante a ceia. Ele cinge, o que provavelmente o apóstolo Pedro vai dizer na sua epístola, no capítulo 5, cingivos de toda humildade, que não é um termo muito comum de cingir por humildade, mas talvez lembrando de que Jesus pegou a toalha para lavar os pés dos seus discípulos. Mas Jesus não está se humilhando aos discípulos, é muito mais do que isso. Jesus está se humilhando porque vai se humilhar e se humilhar e se humilhar até a morte e morte de cruz. A humilhação do Senhor Jesus começa desde a encarnação, mas Ele é o nosso Senhor, e isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Os discípulos então agora estão sendo recebidos, lavados os pés, bem recepcionados, no momento que está indo à cruz, e eles vão precisar agora aprender algumas coisas. Jesus depois vai orar para que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja. Bem, é verdade que há um grande constrangimento, porque os discípulos assim se sentiram, e o fato é que este Deus encarnado que governa o universo, que o universo orbita à sua volta, que o escritor aos Hebreus diz que tudo foi criado por meio dele, que Paulo diz aos Colossenses que foi criado por ele e para ele são todas as coisas. Esse Deus todo-poderoso se fez gente, encarnado, vivo, e isso nos constrange. É o amor de Deus que nos constrange, e as pessoas precisam ouvir deste amor de Deus. O amor de Deus é imenso. De forma pedagógica, Jesus é bênção para os discípulos, e ele ensina aos discípulos que não há no reino de Deus superioridade, não há o melhor. Esta categorização que nós fazemos por classe, esta categorização que nós fazemos por conhecimento,
ela é até importante para a nossa convivência. Mas no reino de Deus, o doutor e o empregado, se são cristãos, são irmãos, e um serve ao outro. Aqui, neste culto, superior é o Senhor. Todos nós estamos aqui para servir, cultuar, adorar, honrar ao Senhor e servir ao outro. Então, de forma pedagógica, os discípulos estão aprendendo que conviver no reino é uma disposição serviçal. O cristão é chamado para o serviço. Nós não existimos simplesmente para crescer, ter filhos, envelhecer e deixar de existir neste planeta. Nós existimos para um propósito, e o propósito é a glória de Deus. O Piper disse que na confissão que nós temos, que existimos para a glória de Deus e gozá-lo para sempre, ele diz que seria melhor em gozá-lo para sempre. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Existimos para a glória de Deus e para o serviço, de ser servo uns dos outros. E esse Deus encarnado, Jesus, nos revela isto. Não foi uma lição dada por um mestre, mas pelo Senhor. E esse que nos chama, ele nos chama, verso 15, ele diz que nós devemos tê-lo como exemplo, assim como ele fez. O cristianismo, ele tem que nos levar a esta compreensão do Jesus Senhor que nós lemos no verso 13. Observe que ele diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, eu sou. Em João aparece muitas vezes revelando a deidade, mas ele faz um trocadilho. Ele troca aqui, em vez de mestre e Senhor, ele diz: dizeis bem. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, primeiramente ele é Senhor, e todo joelho se dobre, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós confessamos não simplesmente e não apenas o Jesus histórico, mas para nós cristãos, Jesus é o nosso Senhor. E se Ele é o Senhor, Ele é o soberano, não é o imperador, não é o sistema, não é a Dilma. O nosso Senhor é Jesus. E como tendo o mesmo Senhor, nós nos rendemos diante desse amor que nos constrange em adoração e reverência, porque Ele é digno, Ele é digno. E Ele nos chama para sermos o exemplo, e o exemplo maior é Ele. É tanto que Hebreus capítulo 12, verso 3, vai dizer, olhando para Ele, que Paulo vai dizer que é imitador dEle. O cristão, nós já há algum tempo, alguns vivendo na fé, não é para que sejamos intelectuais, mas é que com o passar do tempo com Cristo, sejamos parecidos com Ele, ao ponto que as nossas atitudes não sejam baseadas na nossa razão ou arrogância, mas conforme o ensino do Senhor Jesus. Este reconhecimento da sua submissão é a sua glória que deve nos levar à prática. O Evangelho nunca foi apresentado nas Escrituras como uma filosofia, uma teoria. O Evangelho é apresentado de forma prática. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele diz logo no primeiro versículo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Esta é a metodologia. O Evangelho não é teoria. O Evangelho é a boa notícia que Jesus é o meu Senhor. E que Jesus, sendo o meu Senhor, Ele é Senhor de todas as coisas, mas de forma especial eu me rendo a Ele, me reverencio a Ele.
Dado o fato desta compreensão do Evangelho, Jesus disse, tanto aqui como vai dizer em Mateus 28, é ensinar todas as coisas que nós aprendemos sobre Jesus. Nós que compreendemos o Evangelho de Deus, que Jesus é encarnado, não podemos nos calar diante das circunstâncias. E não calar diante das circunstâncias, não estou incentivando a passeata, mas nós temos uma ação de transformação, que é Jesus, o poder de Deus. Eu estive em uma comunidade, há algum tempo atrás, e fui convidado para orar por um menino possesso. Eu não sou muito desta área, mas nós cremos que Jesus liberta. Eu fui orar por esse menino, um adolescente, mas não manifestou nada. Ele não falava, só babava, e a avó que cuidava dele disse que até uma certa idade ele era um menino normal. Depois ficou daquele jeito. Eu cheguei a pensar que fosse alguma outra anomalia, alguma questão mental. Orei por ele, peguei na mãozinha dele e fiz algumas perguntas. Claro que ele não me respondeu nenhuma, mas eu me senti tão impotente. Eu fui chamado para o menino ficar liberto e não aconteceu absolutamente nada. E eu ainda falei para ele, olha, se você quiser depois ir lá no barco, e a gente pode almoçar junto. Mas na verdade era uma saída pela tangente, porque eu estava sem ter o que falar. E eu saí dali com aquela impotência, meu Deus, o que eu poderia ter feito que não fiz? Passei o dia no barco, à tarde era o culto, eu subi um pouco antes, ficamos bem em frente ao rio, culto a ar livre, antes que anoitecesse, já estava assim, o pôr do sol. Eu percebi alguém passar rápido, eu olhei, era ele. Ele passou, parou e olhou, eu disse, quer falar comigo? Ele balançou a cabeça. Aí eu saí do meio dos irmãos, sentamos debaixo de uma árvore bem longe de outros. Aí eu abracei ele, falei, Léo, o que está acontecendo, hein? Ele disse, o senhor sabe, né? Eu fiquei feliz, ele não falava, já estava falando. Ah, muito bom. Falei, Léo, eu não sei não, mas se você continuar falando, você me poderá ajudar a perceber o que é. Ele disse, eu fui violentado. E começou a contar detalhes da violência sexual. E ele disse, eu não sou mais um homem. A minha vida acabou, eu quero matar o sujeito, e disse o nome do sujeito. Eu quero acabar com isso, pastor. Falei, olha, matar não resolve. Falei, sabe por quê? Porque isso realmente é demônio. Mas não é apenas demônio, é um demônio humano. Esse sujeito não é humano, é um demônio. Falei, mas tem um jeito de você se livrar disso. Falei, você quer se livrar? Ele disse, sim. Falei, você precisa conhecer Jesus, o meu Senhor. Ele é soberano, Ele reina, Ele é justo. E comecei a falar de Jesus e de seus atributos. Então, alguém gritou lá, pastor, está na hora da pregação. Eu queria concluir e disse, Léo, você precisa abraçar Jesus. Ele fez assim. Ele abraçou e segurou, eu orei por ele. Eu terminei de orar, já saí correndo porque era a hora da pregação. Terminou o culto, eu fui despedir das pessoas, a avó que estava cuidando dele veio correndo e me abraçou e disse, pastor, o Léo está falando e já contou tudo. Aí eu disse, contou o quê? Contou que agora ele tem Jesus e que ele vai ser um missionário como o senhor. Meus irmãos, não foi uma sessão de terapia. É que Jesus é Senhor. E Ele transforma pessoas. Eu estive numa aldeia Sateremaué, falando de Jesus. E pela graça do Senhor, depois de muitas visitas e viagens, até uma que este Tuxaua fez, o Senhor Jesus o alcançou. E chegaram alguns irmãos em Manaus que queriam conhecer indígena, vestido tipicamente. Eu telefonei para ele e falei, André, eu vou levar uns irmãos que querem conhecer indígena?
disse, pode trazer, pastor. Eu levei os irmãos, e até aquele dia eu não tinha certeza se Jesus já tinha transformado o nosso tuxaua. Aí chegando lá, ele apresentou toda a questão cultural. Depois eu disse, canta uma música no seu dialeto. Ele com cocá, ele toca e canta muito bem. Ele sentou e começou a tocar uma música, e as filhinhas dele ao lado, e daí a pouco ele parou e começou a chorar. Aí ele se recompôs e disse, índio não chora. Aí houve aquele silêncio, ele disse, mas eu choro, porque agora eu tenho esperança. Meus irmãos, poderíamos passar horas estudando que Jesus é o nosso Senhor. Mas se Jesus é nosso Senhor, Ele nos chama ao serviço. E o serviço é lavar pé sujo. O serviço é ir onde há necessidade. O serviço é compartilhar vida onde vida não há. O serviço é pregar Cristo onde Cristo não foi pregado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar, receber a bênção, e às 11 horas temos a nossa escola dominical. Os oficiais, como eu falei no início do culto, que estarão concorrendo ao presbiterato, por favor, estarem comigo lá no gabinete entre o culto e a escola dominical. Pai Celeste, louvado seja o teu nome, pela graça do Senhor revelada a nós em Cristo Jesus. Ele que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, e como servo suportou a realidade, ó Deus, da morte de cruz. Pelo que o Senhor o exaltou soberanamente, colocando o seu nome acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus o Pai. Bendito seja o teu nome, porque sendo Ele o Senhor, sendo Ele o Mestre, deu-nos, ó Deus, o exemplo do serviço, manifestou claramente o compromisso, ó Deus, em servir, e que possamos assim, na expressão do próprio Senhor Jesus, que disse, sendo Ele Senhor e Mestre, tendo feito o que fez, que possamos nós assim fazermos também, para o louvor da Tua glória. Dá-nos, ó Deus, esta consciência e concede-nos esta graça, para que em nosso viver sirvamos uns aos outros para o louvor da Tua glória. Em Cristo Jesus é que nós oramos com ações de graças e súplicas, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor e nosso Mestre. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e a paz do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Todos estão certíssimos de que esse culto foi uma bênção, não foi? Então vamos cantar um amém vigoroso. Ninguém canta um amém assim, será que eu gostei do culto?